Então, o tema da redação foi responsabilidade ambiental, os desafios dos jovens sobre o seu próprio futuro. Então, tinha que ser discutido com base na coletânea que foi dada. Então, quando a gente observa a ideia do texto 1, por exemplo, ele vai falar do movimento dos Fridays for Future, né? Os jovens ali, mesmo sem a idade de participação política no sistema eleitoral, eles participaram dessas eleições como forma de entender a importância de uma participação política, né? Então, é uma forma de perceber que uma vez que estarão prejudicados, caso a ação dos adultos, né, não ocorram imediatamente, ainda que em pequenas ações cotidianas. O texto 2, ele vai destacar a pouca ideia, ou pouca senso, noção que os adultos têm sobre a urgência de que medidas sejam tomadas para diminuir o desequilíbrio do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Aí vem a citação do Oswaldo Lucon, né, que é o membro do IPCC, secretário do Meio Ambiente. Então, é um lugar de fala, é um argumento de autoridade ali, né? E o texto 3, ele vai dar voz aos jovens, evidenciando a responsabilidade sobre aquilo que afirmam saber não terem sido a causa, mas que de alguma forma eles vão ter que lutar, né, contra. Ainda não têm o direito ao voto, né? Eles não são considerados cidadãos, logo, né, dentro da questão da lei. Então, e os jovens reafirmam isso, a gente percebe isso no texto 3. Eles reafirmam no discurso o tempo inteiro que eles não são cidadãos, porque eles não têm direito a esse voto ainda. E, consequentemente, a qualquer representação político-partidária. Lá no texto 4, a tirinha vai reforçar a ideia de que apenas se pode pensar num futuro se ele existir, né? Então, se hoje a gente age dessa maneira, esse futuro se torna questionável, né? Então, isso chama a atenção para a importância, na verdade, de um comportamento mais sustentável em relação à questão da natureza, né? Então, a gente vai discutir aí nesse sentido, né, de que a política pública sim tem um papel, mas que a juventude é quem, né, vá ter lá na frente as consequências mais claras desses impactos ambientais, uma vez que os idosos hoje vão falecer, é a tendência natural. Então, o jovem e as gerações que os jovens vão deixar é que vão ter que encontrar um planeta mais próximo. Então, isso justifica o fato de eles terem que se engajar na defesa de um mundo mais sustentável do ponto de vista biológico, né? Aí é importante chamar a atenção para a importância do engajamento em ONGs, né? Para a importância desses jovens levarem para casa, conscientizar os mais velhos da importância de economizar, por exemplo, sacola de lixo, plástico, não usar canudos, né? A importância, por exemplo, desse jovem que está aí vendo dentro da escola esses discursos conscientizantes da questão ambiental, encurtar o tempo no banho. A gente sabe que grande problema ambiental hoje está relacionado às grandes empresas, mas também as ações individuais elas podem reduzir esse impacto, né? O consumo de produtos com muitas embalagens, podem enveredar-se por alternativas mais sustentáveis, por exemplo, uma agricultura mais familiar, né? O consumo de materiais que sejam mais orgânicos, tecidos mais orgânicos, usar coisas menos sintéticas, essas discussões, né? Então, por exemplo, ali, quando a gente vai discutindo a questão da competência 3, né? O aluno tem que ter autoria, né? Que é a imprevisibilidade, a inventividade, a autenticidade desse texto, né? Na tese, trazer exemplos de situações como as que eu até há pouco falei, né? Essas situações que reduzam os impactos ambientais de aquecimento global, né? Emissão de dióxido de carbono, do desmatamento, do uso inconsciente da água, né? As ações que vão contribuir para a preservação socioambiental do planeta por meio da interferência de ações de crianças e jovens, né? Que são os principais agentes aí que estão lá no tema, né? Então, lá com propostas de intervenção, a gente pode pensar nos 4 elementos obrigatórios, mais o detalhamento, né? O agente, a ação, o modo meio. Os jovens da sociedade seriam o agente aí,
pela coerência do tema. E a gente pode detalhar que eles podem associar-se a ONGs, como eu já tinha dito, e outros organismos de representatividade, né? Essas ações coletivas seriam um meio, né? Promover movimentos de conscientização de seus pais, professores e familiares, né? A fim de pressionar empresas e representantes políticos para que se elaborem e implementem políticas públicas. A juventude age mesmo no sentido de empoderar a população, conscientizar, já que é ela que está mais nesse meio informacional, inclusive dentro das escolas, percebendo esses discursos. Tudo bem? Então é isso, pessoal.